O deputado federal Marco Aurélio Ubiali, do PSB, também visitando a Francal nessa quinta-feira. Ele deu uma passada na noite de quarta-feira, se reuniu com alguns expositores e voltou nesta quinta-feira com um pouco mais de tranquilidade, passeando aí pelos corredores da feira, conversando com empresários. Doutor Ubiali, qual que foi a impressão que o senhor teve, o relato que o senhor ouviu dos expositores? O que o senhor pode falar para a gente em relação à sua presença aqui na feira? Um abraço, prazer em tê-lo com a gente mais uma vez aqui no stand do GCN na feira, na Rádio Difusora. Um abraço, doutor. Edson, é um prazer estar falando com você, com os ouvintes da Difusora, aqui diretamente do stand do Comércio da Franca, aqui da Francal. Agora, os empresários estão todos altamente preocupados, né? Estava conversando agora, nesse momento, com um empresário que diz que em 44 anos de fábrica ele nunca parou. Ele ficou parado agora 17 dias e não está vendo perspectiva nenhuma para o próximo ano. Ele acha que ele vai manter a produção, a tentativa dele é de manter a produção, não de aumentar a produção, porque há uma real, houve uma queda expressiva no interesse dos lojistas na compra dos produtos, e essa percepção parece que ela é generalizada. O que a gente está vendo é uma estagflação, quer dizer, você está tendo inflação e economia estagnada, o que pode com certeza fazer com que o nosso país tenha nos próximos meses e talvez o início do ano que vem, o novo governo, esperamos com o novo governo, um problema muito sério. Eu recomendaria que as pessoas nesse momento contivessem as suas despesas, evitasse fazer grandes endividamento, porque me parece que teremos um ano muito difícil pela frente e um final de ano muito difícil. O exemplo disso foi, como foi dito, e vocês inclusive citaram na reportagem que eu tive a oportunidade de citar ontem na tribuna da Câmara, foi exatamente o fato de que no Dia das Mães se vendeu muito pouco. Então, isso são termômetros que o comércio usa para avaliar. E nós tivemos aí uma outra informação de pesquisa mostrando que houve uma diminuição de compra da classe C e D no supermercado e que houve um aumento da classe A e B. E a análise do porquê que isso aconteceu foi de que a classe C e D, que ia 4 vezes por mês ao supermercado, está indo uma vez só, está comprando e estocando, porque ele percebeu que a inflação real é muito maior do que a inflação oficial. E também a classe C e D está indo ao supermercado e aumentou a sua compra porque está evitando ir em restaurante que a inflação, o preço nos restaurantes estão proibitivos. Biali, inclusive o senhor falou em relação a esse depoimento que o senhor fez na tribuna da Câmara, com base na matéria publicada pelo Comércio quarta-feira, um dia após a abertura da Francal, em que o presidente Jamil Abdallah falou da sua apreensão, que é uma apreensão de todos os empresários calçadistas. O senhor levou esse problema à tribuna? Eu levei esse problema, inclusive reproduzi a fala do final do Abdallah pedindo a Deus proteção, porque na verdade tocou muito as pessoas lá, os deputados que estavam no plenário. Nós estávamos numa sessão um pouco esvaziada, infelizmente, por poucos deputados em Brasília, mas os que estavam lá ficaram todos muito assustados com a situação. Porque, às vezes, esse segmento, ele não é um segmento que todo mundo acompanha o tempo todo. Então, a reportagem do Comércio da Franca, muito bem escrita, muito bem detalhada, mostrou claramente qual era o espírito que tinha na feira. E eu fiz questão de vir ontem, voltei hoje, exatamente porque, para sentir isso mais de perto e não criar falso alarmismo, fazer uma coisa assim, de pé no chão, verificando o que é que realmente está acontecendo aqui. E eu tenho certeza que se a gente não construir zonas de processamento de exportação, as EPE, para poder tirar imposto e gerar emprego, gerar trabalho, fazer com que o sapato caia o preço, nós não teremos como superar isso. Falei ontem com os empresários da Francagel, dizendo exatamente isso. Gostaria muito, e vou fazer nos próximos dias, assim que for possível, porque agora estamos em período eleitoral, isso nos dificulta um pouco, fazer um debate muito
próximo com todos os empresários de Franca sobre zona de processamento e exportação, porque eu percebi que eles ainda não entenderam o que é exatamente uma zona de processamento e exportação. E isso é a solução para a nossa cidade. Temos que trabalhar isso, vamos ter que ter o apoio do prefeito, vamos ter que ter o apoio porque essa infraestrutura básica é a prefeitura que faz, já temos uma autorização para fazer. Estou trabalhando em Brasília para que isso seja rapidamente implantado e acredito que a zona de processamento e exportação será não só para a indústria de calçado, mas para a indústria de confecções, indústria de moda de uma maneira geral. Calçados é moda, vai ser a solução para o nosso país. Biali, agora por outro lado, e a campanha? Quando é que o senhor pretende, de repente, colocar o bloco na rua? Agora acabou a Copa do Mundo, as atenções todas estavam voltadas para a Copa. O senhor acredita que, estrategicamente, o candidato deve ir para a rua já, agora em julho, deixa para agosto? Como é que está o planejamento do senhor? Na verdade, a campanha de quem está em processo de reeleição, ela é um pouco diferente. Por que ela é diferente? Nós estamos avaliando com o eleitor se ele quer que a gente continue ou não. Então, quem tem que decidir se o meu trabalho tem sido eficiente, eficaz, se reconhece no meu trabalho o esforço que eu tenho de ser um bom deputado, se é o povo. E não precisa de muita propaganda, não precisa de ficar correndo com o meu nome em todos os lugares. Eu fiz um trabalho de 4 anos, 8 se considerar os primeiros 4 anos. E tenho, nessa estruturação do meu trabalho, várias coisas que eu fui realizando. Nesse momento, eu estou conversando com aquelas pessoas que foram mais diretamente beneficiadas por mim. Eu estou mostrando para elas, porque muitas não tomaram conhecimento do que eu fiz. Às vezes foram até atingidas pelo benefício que eu trouxe, mas não perceberam que era eu que estava trazendo. Cito, por exemplo, alguns recaps, né? Franca melhorou muito a parte de recapeamento, e houve emendas minhas para recapeamento. No entanto, poucas pessoas sabem que eu enviei esse tipo de emenda. Então, nós estamos conversando com as pessoas, mostrando, indo nas cidades da região. E eu fiz um trabalho muito importante com as APAES. Então, nas APAES, com o trabalho que a gente fez junto ao governo do estado, principalmente, com a estabilização da federação, com um novo papel que a federação tem, com o programa de qualidade, a ISO 9001 que a própria federação tem. Então eu fiz um trabalho. Agora, reeleição é uma avaliação do trabalho feito. Então, para quem está se apresentando a primeira vez, mesmo que tenha sido candidato várias vezes, mas que nunca foi deputado, é uma realidade. Para quem já é deputado, é outra. Então, eu penso que campanha de rua mesmo deverá acontecer a partir de agosto. E nós iniciaremos agora, terça-feira, nós vamos fazer o lançamento do escritório político do Eduardo Campos e da Marina em Franca. Ele estará lá, nós esperamos vocês lá, colaborando com essa... Chega às 17 horas e vamos fazer essa festa, vai ser lá na Paulo VI, aproveitamos uma casa cedida por uns amigos que já existia a casa lá, ele cedeu para a gente montar o escritório. A gente vai utilizar aquele escritório para poder aproximar o Eduardo Campos e a Marina do povo de Franca. E nós temos que fazer isso, nós temos que conversar com essas pessoas. O Alckmin tem conversado comigo, me pediu para ajudá-lo na elaboração de novas soluções para o problema da saúde. Me colocou o atual deputado federal e que não será mais candidato, o Emanuel, para poder receber essas conquistas. Eu estou organizando um grupo de debate, tanto com o Eduardo Campos, que vai ser dia 21, esse debate com o Eduardo Campos, com os médicos, quanto com o Alckmin, para falar mesmo assim, pôr a mão na massa, dizer o que nós precisamos para a saúde no nosso país, o que nós precisamos da saúde no nosso estado, e também colaborar principalmente aqui no governo do estado, no que se refere às pessoas com deficiência. Nós vamos apresentar para ele nós temos um grupo de pessoas já trabalhando, não serei eu que farei isso pessoalmente, mas um grupo que me assessora lá na federação, que já está preparando o que precisa estar aí no plano de governo do Alckmin e do Eduardo Campos. Acredito que esse é o momento de se fazer isso. A gente tem que fazer política, mas é uma política
Por essa política de muito barulho na rua, de muita gente na rua, isso não é política verdadeira, isso é só propaganda, isso é só marketing. Tem que fazer uma política de séria, uma política de trabalho, uma política de resultado. É isso que estamos. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui mais uma vez no estande do GCN, como o senhor faz em todas as edições da Francal. Abraço, boa sorte durante a campanha. Eu que agradeço a presença do Comércio da Franca e da difusora na Francal, é um alento, é uma esperança. Por quê? Porque nós entendemos que a imprensa tem um papel fundamental para que haja um estímulo para o empresário, para a indústria. Então, mesmo estando vazio, você olha aqui, os corredores estão muito vazios, né? Ainda está razoavelmente cedo, mesmo sendo preocupante a situação do setor calçadista, ter a imprensa aqui, saber que a gente tem aliados nessa luta, é muito bom para nós.